Olá, meus amigos! Hoje nós vamos estar abordando de um assunto de como você ganhar mais dinheiro com seus investimentos. Entendendo primeiro como ganha dinheiro com a tributação que é feita sobre os investimentos. Primeiramente, o que nós vamos estar falando hoje aqui? Nós vamos estar falando da tributação de renda fixa. Como você faz para ganhar dinheiro com a tributação que a Receita Federal faz em cima de você? Eu vou estar explicando para vocês como é feita essa tributação para que você deixe de pagar tributos, talvez até desnecessário por falta de conhecimento. Então vamos lá. Primeiro uma pequena introdução. Nós estamos falando de renda fixa. A renda fixa, nós estamos falando nós temos um título e temos um investidor. O que o investidor faz? Ele investe numa entidade financeira e essa entidade financeira gera um título para o investidor como garantia. Então eu dou dinheiro para essa instituição financeira ou uma empresa, se for uma debêntures, uma letra, e ela me dá um título de crédito com uma certa remuneração pactuada. Então esse aqui, na verdade, ele é o mecanismo da renda fixa, em cima de um título. A tributação da renda fixa ela é feita em cima dos resgates, isso é, aquilo que você tira. Aplicou 100, tirou 110, tributação em cima dos 10, ok? Então todo resgate que acontece, você é tributado em cima disso. E em cima dos cupons também, que não é um resgate, mas é juros compactuados que ele paga para você por um determinado período, seja trimestral, semestral, aí depende muito do papel que está sendo feito, ok? Então isso é importante saber, por quê? Se você tiver caixa, você vai mudar o conceito talvez da aplicação de como isso é feito e parar de dar dinheiro para o governo. O regime tributário disso, ele é um regime que ele é exclusivo na fonte. O que é isso? Você vai dar o seu dinheiro, você empresta seu dinheiro, ele te devolve. O que acontece depois? Numa determinada data que tem aqui, ele vai te recomprar esse título. Ele recompra, te pagando todos os juros, e ele faz sobre a diferença, que é o que eu falei para vocês, sobre o resgate que cai na conta, ele faz a retenção. Então a retenção é exclusiva na fonte. Então entrou o dinheiro, ele já é apurado pelo emissor do título. Responsabilidade de quem é essa responsabilidade do recolhimento? Que eu falei para você, sempre do emissor. Então tranquilo, não tem erro, Receita Federal zero para cima de você. É em cima do emissor se tiver algum problema. Então essa é uma vantagem que tem. A tributação da renda fixa é em cima da tabela regressiva do imposto de renda. A tabela regressiva do imposto de renda, ela de 0 a 6, ela tem 22,5%. De 6 a 1 ano, ela é 20%. De 1 ano a 2 anos, 17,5%. E acima de 2 anos, você entra na menor alíquota, que é de 15%. Então em cima daquele exemplo que eu falei, se você aplicou 100, resgatou 110, essa diferença aqui dos 10, dependendo do prazo que tiver, você é tributado nessa escala do imposto de renda que nós estamos falando aqui. Então quanto mais tempo, melhor para você, que você paga menos imposto de renda, você antecipa menos imposto de renda, ok? Além do imposto de renda que você paga, você também é penalizado, vamos dizer dessa maneira, através do IOF, que é Imposto da Operação Financeira. Qual é a finalidade dessa pessoa aqui? Ele casar com você por 29 dias. O que é isso? Casar comigo por 29 dias. Você foi lá e aplicou um dia. Então você comprou um CDB diário, aplicou num fundo de investimento de renda fixa, ou comprou algum determinado papel hoje e vendeu amanhã. O que esse cara aqui vai fazer? Então no primeiro dia ele vai te penalizar com 96% do seu lucro.
Então, se você naquele nosso exemplo, que você ganhou 10, 96% daquilo, ele vai levar para recolhimento sobre o imposto de operações financeiras. E ele vai na situação aqui de 433. O que é o 433? Ele vai baixando no primeiro 4, depois 3 e 3. Então, no primeiro dia, 96% ele vai te comer. No segundo dia, depois cai para 3, 93. No terceiro dia, 90. No quarto dia, 4 de novo, 86. No quinto dia, 83. E assim por diante, até o 29º dia, ele vai te capar uma parte do seu rendimento. Então ele vai te capar 3%. No 30º dia, ele zera isso. Então você já se livra de um imposto para poder pagar. Então já tem uma melhor rentabilidade para você, porque nesse período você não utilizou desse dinheiro. Então essa já é a primeira dica que você tem que ficar sempre atento. Essa tabela você não precisa decorar, porque todo lugar ela tem, mas se você quiser saber ela, é só colocar o 433 na cabeça. 433, ele começa com 100%, então menos 4, 96, menos 3, 93, menos 3, 90. E assim você constrói a tabela inteira. Simples. Não tem nenhum segredo disso. Naquela aplicação que você teve um rendimento de 10, qual é a operação que vai ocasionar primeiro? O imposto operações financeiras, que é esse IOF aqui, ó, ele vai ser capado primeiro. E o que sobrar, vem a tabela regressiva que nós falamos lá, que ele vai comer o resto. Então, dependendo do dia que você resgatar, você vai perder já aqui a sua maior parte, e da maior parte, como você pegou nesses 30 dias, você vai estar na maior alíquota, que é de 22,5. Então, em cima de 22,5 do que sobrou do seu rendimento, você ainda vai perder dele. Então, de repente, o seu dinheiro deve estar trabalhando para os outros e não para você. Então, isso é sempre assim. O IOF primeiro e depois, em segundo, a retenção do imposto de renda. Algumas tributações são feitas em vários títulos que tem. Nós vamos estar... Swap, por exemplo, é uma tributação de renda fixa. Swap, na verdade, ele é feito pela diferença, né? Que é uma troca de moedas, né? Ou de qualquer outro papel que tem, mas ele é referente à renda fixa disso. Box de 4 pontas é um sistema de trava de opções, que você consegue travar o seu ganho por 4 lugares. Então, um lado você ganha, outro lado você perde. Então, você trava o seu ganho. Ele também é tributado na renda fixa, né? O COI, que são as operações estruturadas. Então, mesmo se o COI ele estiver ligado a ações na bolsa ou papel de renda fixa, não importa o que seja, o COI ele é tributado como se fosse renda fixa. E uma outra dica, que é um extra de rendimento, vamos dizer assim, se você carrega suas ações por um período mais longo, você pode sim, alugar suas ações e você continua com as mesmas obrigações e deveres. Então, se você tem uma ação ordinária, você tem a obrigação de ir lá e votar. E se a empresa vai pagar dividendos, você continua recebendo dividendos. E o aluguel, e mais um percentual, ele é baixo, mas mais um percentual que você está alugando suas ações. Então, simplesmente você aluga, você não faz nada, é uma renda passiva que você tem. Então, vale a pena sim, você vê, se você tem ações já há muito tempo, ou pretende ter ações há muito tempo, aquelas ações você pode colocar disponível na sua corretora, identifica lá, é um cadastro muito simples disso, e aí você coloca à disposição de aluguéis. É uma renda interessante para você, mas lembrando que ela é tributada do imposto de renda também, ok? Tesouro Direto também ele é tributado, mas aqui tem um outro ganho que você pode ter também. Se você comprar, lá no Tesouro eles mudaram toda a nomenclatura. Então eu vou colocar aqui, vou falar que é um IPCA+, que é a mesma coisa como se fosse uma NTN-B. Então nós estamos comprando aqui uma NTN-B ou um IPCA+, onde ele distribui cupons semestrais. Então eu paguei lá, sei lá, não estou preocupado com os valores aqui, ok? Então eu paguei lá 800 e vou resgatar lá 1.000, vai. Com cupons, um determinado percentual aí,
Vamos colocar aqui, sei lá, R$40, vai, você vai receber. Esses R$40, eles sempre são em cima do valor de face, que é o valor que ele está lá. Então ele vai te remunerando, ele vai te pagando os juros pelo período que ele pactuou com você, e lá no final ele te dá o valor de face, que nesse caso é 1.000. Pô, mas cadê? Eu vou receber os 1.000? Vai, porque aqui você comprou com um deságio, porque os juros ele já te pagou ao longo do tempo. Mas é aí que tem um pulo do gato. Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é que se você comprou um papel em 6 meses com o primeiro cupom fiscal, então aqui, 6 meses, essa tabela de 6 meses, você está lá na maior alíquota, você está pagando 22,5. Então aqui você paga 22,5, mais 6 meses, que ele não completa, até um ano, você está pagando ainda 22,5. Posterior a isso, aí a sua alíquota cai para 20%. Então se você não precisa do dinheiro, dependendo da taxa que você pactuou, que você aceitou isso como remuneração, não compensa você ter esses cupons aqui, porque o imposto de renda vai estar comendo a sua rentabilidade. Isso aqui, se você não tem isso aqui, lembra-se que quanto mais longo você tem juros sobre juros, vai te trazer um bolsão de dinheiro maior. Então você tem esse valor acima, lá no final, maior. Então a sua capacidade de poupar ela aumenta. Ela não é tão simples, você não vai perdendo ao longo do tempo. Porque apesar de ele pactuar contigo aqui um percentual qualquer, o imposto de renda já está te comendo aqui. E se isso acontecer lá no final, o imposto de renda vai te comer só lá no final. Existe uma diferença aí. Essa é um outro ganho. Você ganha com você aí e não deixa a Receita Federal levar para você, levar o seu dinheiro antecipadamente do processo. Hoje você pode ir, nesse exemplo que eu dei aqui, IPCA de 2035, você vai no Tesouro Direto com R$ 43,83, foi por esses dias, isso pode variar um pouquinho, você já consegue fazer a aplicação lá no Tesouro e nós estamos falando que é risk-free. Então, não vou falar que não existe risco zero, mas é que se o Tesouro quebrar, o Brasil tem que quebrar. Então, aonde você consegue melhorar isso? Então, as aplicações de pessoa física. As aplicações de pessoas físicas, nós vamos buscar aqueles títulos ou aquelas modalidades que são isentos de imposto de renda que você tem que estar lembrando. Então o que é isento de imposto de renda? Poupança, letra hipotecária, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture incentivada, CPR, CDCA. Então, esses são tudo isentos de imposto de renda. Alguns têm proteção pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, outros não. Então você consegue, de repente, comprar aqui uma LCI, LCA, que ele é protegido pelo FGC. Até 250 mil, você está protegido que este fundo, ele vai, se acontecer alguma coisa com o emissor, se você comprou de um banco pequeno ou algo deste gênero, se quebrar, ele vai garantir para você até 250 mil disso, limitado a 1 milhão por CPF e 250 mil também por CPF. Então tem uma regrinha aí que depois eu venho falar para vocês, eu gravo isso referente só a esse processo que é interessante você conhecer. Não é muito vantajoso você ter contas em conjuntas, porque você divide esse valor aqui. Vou falar isso para vocês numa próxima também. O CRI e CRA, por exemplo, apesar de ser isentos, que eles são estimulados pelo governo, né, ele não tem isenção, porque ele é um certificado. Aqui é uma letra, é o banco que faz. Aqui é uma securizadora que ele empacota determinados contas receber algo deste gênero e coloca no mercado para poder rodar. Então, por esse motivo, ele não é protegido, porque ele não é um papel de banco. O FGC normalmente é um papel de banco, ok? E o IOF, também é o IOF. Para todos esses aqui, eles são isentos de IOF. E podemos incluir a letra financeira também. Só que a letra financeira ela tem uma alíquota de 15% de imposto de renda. Então, se você for trabalhar
com todas essas aplicações aqui, você se livra do imposto de renda e do IOF. Hoje, na atual conjuntura, estamos trabalhando com uma Selic aí de 4,5%, já estamos falando aí no primeiro semestre para 4,25%, algumas assets estão falando que até o final do ano já estão trabalhando abaixo de 4%. Então, se tudo acontecer desta maneira, nós vamos ficar com as taxas mais apertadas. E esses aqui, 0,10, 0,15, 0,20, é extremamente importante, onde você vai estar buscando um rendimento melhor, ok? Aqui mais um alerta. Qual é a atenção que vocês têm que ter? Ele está querendo tributar alguns papéis que hoje são isentos de imposto de renda, ok? Então ele coloca aqui que uma LCI, LCA e dividendos, ele está querendo fazer essa tributação. O dividendo não me preocupa muito, porque o que acontece? Vai sofrer ajuste. O que é sofrer ajuste? Com juros baixos, hoje nós estamos falando que está 4,5%, certo? Eu falei para vocês que corre o risco aí do ano que no primeiro semestre já está em 4%, em algumas assets estão trabalhando até abaixo de 4% disso, né? Sei lá, 3,90%, está trabalhando nisso no final do ano. As empresas que têm esse dinheiro, qual é a tendência? Ao invés de ela ir no mercado financeiro aplicar, ela vai pegar e vai aplicar ou vai investir no próprio negócio dela e vai ter mais caixa. Com isso, o que acontece? As empresas vão ter mais lucro e vai ter mais dividendos que vão estar distribuindo. Então, de repente, vai sofrer um ajuste aí, né? Já que não é o que acontece com os outros produtos bancários. Não sofrerá esse ajuste. Então, se vai acontecer como, por exemplo, os juros de capital próprio, hoje ele é distribuído como se fosse um dividendos, mas ele tem uma tributação de 15%, ele tributa, que é bom para a empresa, porque essa tributação aqui, ele está antes do lucro líquido, então ele entra como despesa para a empresa, melhorando o resultado, mas para o nosso bolso não, ele já está capando 15% disso, então, e o dividendos ele já vem livre de imposto de renda. Então existe uma transferência aqui. E esse aqui é uma metodologia de eles fazerem um reinvestimento, isso é, nós estamos financiando a empresa com isso aqui. Qual é o ponto de atenção que vocês têm que ter aqui? O ponto de atenção é diversos produtos que existem no banco. Eu vou estar falando aqui só do CDB diário. O CDB diário, ele tem IOF e imposto de renda. Então entrou na sua conta hoje e amanhã, vamos supor que você entrou tudo hoje. Sobrou R$1.000, está lá, entrou R$1.000. Amanhã você precisa de 100. Sobre aquele 100, você entrou naquela tabela de IOF que eu falei, de um dia, 96% do seu rendimento e mais a alíquota de imposto de renda. Então, dependendo do caso, de repente você pode estar até tomando prejuízo. Isso é uma coisa que você tem que estar atento sempre a tentar não movimentar ou fazer esse CDB diário, vamos dizer assim, com o banco, que eles pagam extremamente pouquinho. Tem banco que paga 40%, 45%, eles pagam muito pouco sobre isso. Não sei se de repente compensa, se você tiver um bom planejamento, né, o seu fluxo de caixa é que vai ditar efetivamente o processo. Mas você precisa ver se isso está sendo bom para você. Senão você não consegue ganhar dinheiro com a tributação, pelo contrário, né? A tributação está pagando e você está perdendo disso, né? Cupons fiscais, eu já dei um exemplo lá do Tesouro, que são semestrais que está acontecendo. E os fundos de investimentos é a mesma coisa. Se aplicou hoje no fundo de investimento, daqui 1, 2, 3, 4 dias você precisa do dinheiro, porque existem alguns fundos de investimento que você faz como caixa, ok? E esse como caixa, se você começar a sacar todo dia, aplica e saca, como se fosse esse giro, você vai estar com isso aqui, ó, direto. Então é legal você ver isso aqui. Sendo que todo fundo ele é obrigado a te dar um extrato de movimentação. Então, se você ir na sua corretora ou no seu banco, eles são obrigados a te dar o extrato de movimentação. É como se fosse uma conta corrente sua dentro do fundo. Lá você consegue visualizar o quanto está resgatando, o quanto você está aplicando, o quanto está sendo tributado. Então, é uma movimentação de conta de investimento, vamos dizer assim, dentro do fundo de investimento, então qualquer fundo. Então isso é importante, você tem a informação, você tem que ir buscar a informação. Então nós abordamos bem rapidamente sobre renda
fixa. Vamos ter uma outra oportunidade agora para falar de renda variável, de como você consegue então ganhar, não antecipar essa renda e trazer isso capitalizando mais para você ao longo do tempo para você ter mais, ok? Não esqueça aí do nosso canal, né, de curtir, de compartilhar. É muito importante vocês nos darem esse feedback, porque o nosso objetivo aqui é fazer essa transferência de conhecimento e agora com juros cada vez mais baixos, é importante sim os pequenos detalhes você estar atento. Então é muito bacana da sua parte se você conseguir aí nos dar um feedback para ver se nós estamos conseguindo fazer essa transferência, ok? Então fique com Deus e bem-vindo ao Mais CQ.